Fala, Pitaqueiro, seja bem-vindo a mais um episódio Pitaco de Trans, onde eu, Rodrigão, e eu, Crepaldi, sempre com assuntos muito bacanas. E no episódio de hoje, Pitaqueiro, nós vamos falar aqui tudo sobre reboque e semi-reboque. E para explicar tudo que existe nesse mundo, como que é feito, como que é regulamentado, aquelas dicas de ouro que a gente sempre tem, que os convidados sempre dão, nada mais, nada menos que o meu amigo Milton, proprietário da Melo e Torres, empresa que fabrica os reboques e semi-reboques em São Paulo. Milton. Prazer, Carlos. Muito prazer, muito grande estar aqui no seu podcast. O assunto é bem interessante, porque é uma área que poucas pessoas têm conhecimento, né? E a gente vai fazer aquele bate-papo aí de explanar bem esses assuntos sobre segurança, documentação, né? Sobre como esses veículos são regularizados, segurança deles, principalmente como são feitos, né? A capacidade de peso. Então vamos tirar bastante, explorar muitas dúvidas hoje, né? Eu vou te falar uma coisa aqui, ó. Rodrigão, ele saiu lá de São Paulo para vir aqui explicar para os nossos pitaqueiros tudo isso. Mas foi difícil chamar de Milton, hein? Porque tem algum apelido meio estranho, diferente? Eu conheci ele com outro nome. E eu queria que você falasse onde que a gente se conheceu. Rapaz, essa história é bem longa, né? Lá em 2014, né? Nós fizemos pós-graduação em Direito do Trânsito, lembra? Eu, você, o Clebão, né, Clebão? Todo mundo na sala de aula. E eu, como era o pitaqueiro da sala, né, pessoal? E estava sempre pitacando, sempre. Aí me colocaram esse apelido de Percival, né? E o Percival na sala sempre era usado para morrer. Quando era falar sobre crime, era o Percival que morria. E assim sucessivamente. Percival era o perseguido? Percival era o perseguido. Faz muito tempo, né, cara? É 2014, né, que a gente fizemos a graduação junto aí, né? Eu, você, o Clebão, o Reis. E mais uma galera aí que estudava todo mundo junto aí, né? Se especializou em Direito do Trânsito. E aí, antes de iniciar a Melo Torres, você tem um histórico de professor, de aulas. Exatamente, né? Trabalhamos aí muito tempo aí na área da educação para o trânsito, né? Nas palestras, fiz muitas palestras aí para o SET Senat, palestras em várias empresas sobre segurança, né? A gente também se especializou na área de segurança aí veicular, né? De acidente de trânsito. Então a gente veio de uma vida de 14 anos aí lecionando em sala de aula, trabalhando. E depois aconteceu de a gente iniciar a empresa aí, né? E você vê, né? De professor, do nada a gente começou a fabricar trailer aí, né? Mas também tem uma outra história atrás disso, né? E aí, qual foi o primeiro trailer que você fabricou? O primeiro trailer que eu fabriquei foi na garagem de casa, né? A gente queria muito ter um negócio opcional, uma segunda fonte de renda aí, né? Eu e minha esposa. E do nada a gente foi visitar alguns fabricantes para ver compra, né? E como eu já fui serralheiro lá no passado, há muito tempo atrás, eu vi aquilo e falei, cara, isso não é difícil, né? E aí eu cheguei em casa, propus para minha esposa para a gente fazer uma garagem de casa. Minha esposa, mais sem juízo do que eu, topou, né? E aí começamos a fabricar. Demoramos mais de 6 meses aí para fabricar ele, tudo, mas... E foi um espetáculo, né? Porque os vizinhos ficavam todos olhando, o que esse cara tá fazendo? Já não cabia mais na garagem, começamos a fabricar na rua. E depois de 6 meses ele ficou pronto. E aí veio a expectativa de que, nossa, que trabalho fantástico, ficou muito bonito e tal. Então veio a ideia, através do meu cunhado aí, de que a gente poderia entrar nessa área e começar a fabricar, né? Então a segunda opção virou a terceira opção. Virou a terceira opção, viu? Virou a terceira opção. Aí ele fala assim, né? Eu fui serralheiro, eu fiz, não é difícil. Não, aí não é eu não. e o Rodrigão, quando a gente tava montando o estúdio, aqui em cima tem um quadradinho com treliça, onde pendura as lâmpadas, né? Aí você ficou 6 meses para fazer um trailer, nós ficamos 6 para conseguir pôr isso junto. Cortar, E soldar... não é difícil, não. É fácil. É É fácil para quem entende, né? E aí vem aquela questão, né? Vamos começar a fabricar artesanalmente, né? Só que aí teve todo aquele problema de regularização, de regulamentação, né?
por ser um veículo, ele é considerado um veículo, que é um reboque ou um semi-reboque, né? O pessoal chama trailer, né? Mas as categorias trailer são diferentes. Ele necessita de documentação, necessita aí de todo um requisito. Tem muita norma que tem que seguir para pôr ele rodando legalmente? Não acredito que seja muita norma, mas assim as normas necessárias para garantir a segurança na via pública, né? Porque todo veículo, assim, isso a gente fala com propriedade, que uma das minhas áreas é acidente. Todo veículo ele tem massa, energia cinética em movimento, né? Essa energia cinética funciona como se fosse, né, um projétil gigante colidindo em coisas. É óbvio que tem que seguir toda uma norma de segurança para que as pessoas se sintam seguras na rua, né? Quando você fala norma de segurança, só para a gente conseguir entender que é leigo nessa área, norma de segurança você fala dimensionar um freio, um tamanho, o que... Sim, existe uma relação aí de todos os veículos são fabricados, né, de força-potência, por exemplo, né? Eu tenho o tamanho com a potência que aquilo para tracionar, seria um CMT. A questão da segurança está ligada também à dimensão desse veículo e o peso dele. Então, por exemplo, o que me garante uma segurança nele é o projeto, um desenho mecânico, ele foi desenvolvido, né? Tem que entender que aquelas peças ali não vão quebrar, aquela lança que a gente chama de drawbar, que é onde vai acoplar, ela suporte as frenagens, aceleração, desaceleração, né? Que o chassi dele não venha a romper, né? Então, essas normas elas têm que ser obedecidas, né? Aí entra esses órgãos acreditados, né, pelo governo, que seria o Inmetro, por exemplo, né? Então tem que haver uma homologação no Inmetro para o CAT, que é o Certificado de Autorização de Trânsito, né? E o CCT, que é o Certificado de Capacitação de Trânsito, né? Para tudo isso acontecer, o Inmetro tem que entender que aquele projeto ele obedece essas normas regulamentadoras. Então, a partir do momento que o projeto ele atende toda essa norma de segurança, principalmente aquelas da resolução do CONTRAN, né? Lembra lá da antiga resolução 14, que depois ela foi sendo substituída por outras e tal. Então, lá tem toda a segurança do reboque, né? Ou seja, ele tem que ter o paralama, né? Para evitar jogar lama ou resíduo, ou até mesmo objetos do para-brisa, para-choque, né? É necessário ter a lanterna, a luz de freio, é necessário... Ele só não tem a necessidade de luz de ré. Mas toda essa regularização, para estar na via pública, ela é obrigada. E você fabrica ele do zero, você faz o chassi também? Exatamente, a gente fabrica até o chassi. Então, vamos lá. Primeira etapa começa com o cliente. Porque o cliente ele chega, ele quer um veículo. Eu quero assim, assim, assado. Eu quero desse tamanho e tal. Só que o tamanho que ele quer, muitas vezes, torna o veículo muito excessivo, com excesso lateral, com menos excesso de comprimento e largura. Então ficaria uma aberração andando na rua aquilo, né? Do jeito que ele quer. Todo deforme, né? Que não teria uma estrutura organizada. E aí ele sai fora das normas de segurança, porque assim, falando de segurança, quando a gente fala de segurança, as vias públicas, elas são projetadas dentro de um padrão feito pela engenharia de trânsito. Então, tem uma curva ali, certo? Aquela curva tem uma placa, velocidade da curva, tem lá, 60 por hora, beleza? Por que aquela curva tem 60 por hora? Porque existe uma fórmula matemática, que é o raio da curva, vezes a largura dos veículos, padrão, né? A altura, aí você tem lá também força gravitacional, coeficiência de atrito dos pneus. Dentro dessa fórmula matemática são jogados todos esses dados. E automaticamente entendemos que mesmo que tenha caído chuva, tenha caído óleo diesel do tanque de um caminhão, por exemplo, naquela curva ali, essa velocidade garante o atrito, a coeficiência de atrito, e também essa velocidade garante que esse veículo não vai tombar nessa... Então,
as normas de trânsito elas já são construídas pensando nisso. É óbvio que todo veículo que vai ser fabricado, ele vai ter que se enquadrar dentro dessa especificação das normas de trânsito lá fora. Então eu preciso ter lá aquela questão da largura dele, da altura. Por quê? Por causa do tombamento. Tem largura máxima e altura máxima? Largura máxima, né? A gente pode aí trabalhar hoje, a gente tem normas, por exemplo, de até 2,60 De largura. de largura. Comprimento com mais ou menos 7 a 8 metros de comprimento até 3 eixos. Só para a gente fazer um paralelo, porque eu não tenho muita noção desses metros para lá, metro para cá. Um carro comum, por exemplo, um Gol, tem o quê? Uns 4 metros? A gente 3? chama de bitola isso, né? Na linguagem da engenharia mecânica. A bitola, que seria a largura de um carro popular hoje, é em média de 1,70. Tá? Então, 1,70. O comprimento vai variar um pouco de acordo com o design do fabricante, mas essa largura de 1,70 ela é bem padrão hoje para carros, principalmente carros populares, né? Fugindo um pouco aí alguns projetos que são de luxo, só que aí tem que aumentar pneu, a largura do pneu. Então tem todo um projeto atrás disso, né? Então, por exemplo, eu tenho um veículo, não é simplesmente é por isso que a gente diz, né? É importante a fiscalização de trânsito hoje, né? Porque você sabe que a gente trabalhou, né? Respirou isso muitos anos, né, Crepaldi? Que é essa área de trânsito, principalmente você que ainda continua na área, né? O Clebão que também está ainda na área. Então, olha só que interessante. A fiscalização ela é importante porque ela garante que esses veículos não vão ser adulterados aí, né? Então, por exemplo, não é simplesmente eu colocar lá num carro 1000 cilindrada, colocar lá um aro 17. O que eu estou fazendo ali? Eu estou aumentando a largura, eu estou aumentando o atrito, eu estou aumentando o consumo de combustível, né? Não é simplesmente rebaixar. Tudo tem um limite ali de normas, que é o ponto de equilíbrio do veículo. Todo veículo ele tem um ponto gravitacional. E esse ponto gravitacional ele é importante. Nos reboques ele segue a mesma norma. Eu não posso simplesmente um cliente... A gente faz muito projeto, são projetos que vão adequar a necessidade do nosso cliente. Só que esse adequar ele tem um limite. Então é simplesmente o cliente quer um trailer que fica alto demais. Então quando eu pego essa altura e essa largura, está incompatível. É óbvio que se ele for entrar numa curva que a placa está 60 km por hora, ele entrar com esse trailer a 60, ele está fora dos padrões. E ele tem um risco de tombamento, ou até mesmo um derrapamento. Então, eu posso atender a necessidade do meu cliente até um certo ponto, desde que ela não ultrapasse esses limites de segurança, que seria a altura, né, largura, comprimento, né, e peso. Então, eu não posso simplesmente colocar excesso de objetos dentro, excesso de coisas, e aí eu crio um peso enorme nesse veículo, tá? Mas e o veículo que está tracionando, ele tem o CMT capaz para isso? Pode até ter, só que aí eu aumentei a massa cinética demais desse veículo, não é? E isso num acidente pode ser fatal. Então, existe um limite. O CMT que você fala é a capacidade máxima de tração, né? Não é? E então o projeto, que às vezes a gente olha de fora assim, acha que é bem simples, né? Que é só ir lá e pegar as barras e soldar desenhando. Na verdade, tem um estudo muito amplo, desde dimensionar o veículo, o tamanho das rodas, a largura de pneu. Sim, exatamente. Se é um eixo, se é dois eixos. Qual que é a maior quantidade de eixos que um reboque permite hoje? Hoje a nossa legislação ela tem até 3 eixos. Eu posso regulamentar até 3 eixos no reboque, né? Isso se ele for na categoria reboque. Tá. Se ele for quinta roda... O que é quinta roda? Ele seria é uma espécie popular mais conhecido, né? Que seria uma forma de engate diferenciado, sem lança, aonde que o veículo que está sendo rebocado, ele está apoiado no veículo que está tracionando, está totalmente apoiado. Então eu não tenho roda nessa parte da frente. Como é que faz para ele não cair para frente? Ele está apoiado no outro veículo, então as rodas estão lá atrás. Então esse é um sistema de reboque que a gente chama de quinta roda. E os reboques tradicionais, normais, na verdade, ele tem os eixos, então ele não está totalmente apoiado no veículo que está tracionando. Ele está sendo mais arrastado do que apoiado.
porque a maioria do peso dele está todo distribuído nas rodas. Aqui somente apoio e tração. Já o quinta roda, tem todas as rodas lá atrás e o resto do peso está sendo apoiado no veículo que traciona. É tipo aqueles veículos que levam, por exemplo, uns reboque de cavalo, que ele vem com aquele eixão e encaixa na caçamba da caminhonete. Exatamente. Isso ali é um sistema de quinta Que roda. a gente vê muito em filme, o cara vem, Exatamente. entra e vê um ferrão assim e apoia. Exatamente. Só que assim, como a gente. É bom a gente até usar uma linguagem bem popular, né? Como fazia em sala de aula. Por exemplo, existe carreta, existe cavalo? Né? Tecnicamente, na literatura de trânsito não existe isso, né? Somente de forma popular da gente dizer que é um reboque, semi-reboque e um veículo que tração, ou um veículo trator que traciona, não é? Seriam os termos técnicos. Então, tem muito pitaqueiro que está vendo, acha que pega o carro, vai lá na oficina, compra um engate, põe lá. Pus engate, eu posso arrastar tipo um trailer, não sei quantos metros. Não é tudo tem bem porque é travado com os parafusinhos, tá tudo certo, vamos embora. Até mesmo que o fabricante ele vai determinar isso na fabricação do veículo. Alguns veículos, por exemplo, eles saem com CMT incapaz de arrastar outro veículo. No caso desse, tem até um vídeo na internet que o cara tá muito bravo, arrancando o engate, acho que é de um Corolla. Um Corolla, isso, um Corolla. Né? E muito bravo, me venderam, só que o Corolla ali, se você olhar a documentação dele, ele não tem CMT para arrastar outro veículo. Mas eu não estou arrastando, só a partir do momento que você coloca o engate no carro, você está capacitando aquele veículo a arrastar outro. Ele não foi feito para enfeitar, ele foi feito para arrastar. Então você está colocando um equipamento no veículo que não foi feito para isso. Automaticamente o fiscalizador da rodovia ali, ele vai detectar isso e vai falar, você tem um reboque e esse veículo não pode usar reboque, não pode rebocar. Mas não estou rebocando, mas tem um engate. Tá, mas aí você tá falando aí, a gente falou das carretinhas, vou chamar de carretinha porque não me xinga, tá? O dele não é carretinha, Tem não, o dele nome técnico, é diferente o dele. Mas- Dito popular, vamos Mas usar a tem- linguagem popular. Mas tem outros produtos, outros veículos, vamos falar assim, tem food truck, tem essas coisas que você também faz, não faz? Exatamente. Bom, vamos lá, vamos definir então, né, até para o nosso telespectador, para ele entender a diferença de reboque, sempre reboque, trailer e a categoria food truck, né? Então, os reboques, eles são igual ao trailer, né? Só que ele não entra na categoria trailer porque o trailer é para camp, é categoria camp. Então, eu não posso simplesmente colocar o documento, por exemplo, num reboque de carga eu colocar trailer, não pode, porque são categorias diferentes. Então o reboque e o semi-reboque também tem diferença. Quando a gente fala reboque, não é? E o que é um semi-reboque? Então o reboque, ele tem apoio próprio, ele não está apoiado no veículo que traciona, ele só é arrastado. E o semi-reboque? O semi-reboque não é diferente. Além dele ser arrastado, ele também é apoiado. Toda parte do peso dele fica sobre o veículo que vai tracionar, que é o veículo trator. Né? Então, o trailer, ele entra diferenciadamente nessa questão só de não ser para carga, e sim camping. Mas ele pode também ser categoria, pode ser usado como semi-reboque ou como reboque, ou seja, reboque ele vai ser só arrastado, os eixos estão lá atrás. O semi-reboque, eixo numa ponta, a outra apoiada no veículo que arrasta. Então Agora, seria trailer. a parte também. que me interessa, o food truck. O food truck, né? O food truck, né? Então ele, na verdade, ele já é um veículo, ele já vem, é um veículo já fabricado por alguma montadora, vamos pegar uma Sprinter qualquer, né? Ao qual eu vou transformar ele da categoria carga ou passageiro, eu vou transformá-lo na categoria moradia, camping. Então ele passa a ser, né, os food truck. Se eu pegar uma Kombi, igual eu já vi na internet, o pessoal pega uma Kombi e aí pega ali na parte de trás e monta a cama, as coisas, isso aí também. Ele deixa de ser um veículo de carga ou passageiro que era, né? E porque ele vem ou categoria carga ou categoria passageiro, ou misto, não é isso?
que a nossa legislação fala. Ele deixa de ser essas categorias e passa a ser categoria camp dali para frente. E aí então ele passa a ser um veículo usado para camp, não mais carga e nem transporte de passageiro. Vamos ver se eu entendi direito, Fião. O reboque é aquele que não apoia em ninguém. Então ele Não. tem lá 2 eixos, se você soltar ele fica em pé e não tomba. Não tomba, Se exatamente. você tiver o semi-reboque, ele tem um eixo, se você soltar ele sem o veículo Ele de apoio, cai. ele cai para trás ou para Que frente. ele vai ficar apoiado no veículo É que está isso? tracionando. O Exatamente. professor é bom, né, velho? É bom. E nesses, Eu não sabia nem a diferença de um para o outro. É bom saber a norma do CMT, porque quem freia esses reboques é o próprio Veículo traciona. veículo, né? Traciona, né? Sim, vamos falar sobre isso então. Olha que interessante, né? O veículo que está lá atrás, muitas vezes ele não tem necessidade de freio. Por quê? Porque a capacidade de peso que ele está ali é uma capacidade em que o veículo que está tracionando, ele suporta frear ele e o reboque atrás. Só que conforme esses veículos vão aumentando o tamanho e a capacidade de peso, chega um momento em que o veículo traciona só, ele não dá mais conta de frear os 2 veículos. Então é nesse momento que tem a necessidade de um freio inercial, que é colocado no engate. Por que inercial? Porque quando eu freio esse veículo que está atrás vai para frente. Nesse momento, ali na lança, aciona um pistão, esse pistão distribui força hidráulica nas rodas que faz a frenagem. Tanto é que tem um problema muito sério de descer serra com esses veículos, tá? Quando você tem um freio inercial, você vai descer uma serra muito longa, a gente aconselha a colocar um parafuso travando a frenagem, né? E você desce com o veículo que traciona engatado, só ele usando, para que não pegue fogo nas rodas do reboque. Porque você imagina, ele vai para frente, aciona o pistão, ele vai descer a serra inteira com as rodas freando, e aquilo vai sofrendo superaquecimento, né? Até chegar a um ponto em que pode pegar fogo nas rodas. Então a gente assim, orienta o cliente, quando você tem o freio inercial, vai descer uma serra muito longa, então lá tem até um ponto onde você consegue travar ele já vem com ponto de fábrica de travamento. E tem limite de peso por eixo? Assim, como que eu tenho que decidir se eu ponho um eixo, 2, 3? É só por tamanho ou é por peso também? Tamanho e peso. Até mesmo a questão do freio inercial. Então veículos aí com mais de 4 metros para frente, né? Com capacidade acima de 750 kg para cima, ele já vai tendo a necessidade de ter o freio inercial, tá? Então assim, a capacidade de peso dele, por exemplo, eu tenho um trailer para 1.200 kg, então cada roda, né, eu vou pôr 2 eixos, ou seja, 4 rodas. Qual seria aí a capacidade de cada roda? Aproximadamente 250 kg por roda, mais ou menos, né? Que daria aí 1.000 kg, ou dependendo do feixe-mola que vai embaixo, vai um feixe-mola. Então, se você colocar um feixe-mola com capacidade maior, né, com os pneus de carga, então você pode aumentar essa capacidade de peso, ou seja, para 300, 320 ou 300, até 350 kg por eixo. Então, existe uma norma sobre isso, né, que a gente tem que seguir, que seria os desenhos técnicos, né, sobre peso. Estou vendo aqui no seu Instagram, Melo e Torres, Melo com 2 L's. Não, vai visitar aquele que é diferente, é legal. Estou vendo Projeto. aqui, carretinha de jet ski, baú, de cavalo, tem uns gigantes aqui. Esse gigante aqui eu acho que você fez para carregar o Rodrigão. Não, eu cabo dentro dele. O Rodrigão cabe lá dentro, hein, Rodrigão? Qual que foi o projeto mais inusitado, assim, o que você achou mais engraçado, vamos falar assim, que era fora do comum? Fora do comum, esse projeto, essa carreta de 10 metros que a gente fez, foi para uma franquia da cidade de Itu, né? A Carreta Churrascada, que é uma franquia hoje, e eles pediram para fazer essa carreta, e na verdade ela foi projetada para rodar da Zona Leste, onde ela foi fabricada, até Itu, sendo que lá dentro ela vai ser a cozinha do restaurante, né? Então a gente foi colocada lá dentro e hoje ela é um cenário. Então é engraçado porque teve todo um trabalho de você teve que fazer para ela virar um cenário apenas, né? Não rodar mais.
Então eu disse até para os meninos, falei, nossa, a gente tanta coisa pensando que ia rodar o Brasil, ela vai ser um cenário. Vai ficar parado lá só para mostrar para os Sim, outros, pessoal que tá lá. mas como ela ia rodar da Zona Leste até a cidade de Itu, eu tive que fabricá-la dentro de todas as normas técnicas, gerar documentação para ela, tudo foi feito, tudo regulamentado. Então ela é toda regulamentada para rodar em via pública. Somente não roda porque hoje ela se tornou um cenário, a cozinha do restaurante. Esses veículos pagam IPVA? Não, eles estão isentos de IPVA. Somente o licenciamento mesmo, né? Que é cobrado. Então, o cliente, quando adquire um veículo desse, ele não paga IPVA. Eu posso colocar um motor num veículo desse, fingir que é meu carro, pela saída? Já tá querendo... Infelizmente não, Oh, né? meu Porque Deus. na verdade assim, né? Quando você fala da categoria trailer, por exemplo, e motorhome, então o motorhome ele tem motor de propulsão, de tração própria, né? Quando você fala do motorhome, então tem um motor de tração própria. Já o trailer ele não tem motor de tração, ele tem que ser tracionado por um outro veículo. Então tá aí também uma diferença de trailer para food trucks, né? Para os motorhome. Então aí que a gente entende o que significa a sigla IPVA. Imposto de Propriedade sobre Veículo Automotor. Se ele não se move, não paga. Não paga. Olha que legal. Não. Tá Você vendo, vê que Pião? a sua ideia se encaixa perfeitamente aí na sigla. O licenciamento, É anual. calendário normal. Calendário normal. Igual de veículo leve. Exatamente, os veículos leves. Até mesmo se você vai passar no pedágio, ele é cobrado como veículo leve, né? É cobrado o eixo só como um veículo leve. Ah, porque você paga um pedágio além, quando se eu estiver carregando tracionando um semi-reboque, eu vou passar no pedágio, E eu vai- vou pagar do carro e dele. E vai pagar os 2 eixos traseiros lá a mais. Você vai pagar do veículo, só que você vai pagar valor não comercial, e sim como um veículo normal. E na questão da velocidade que eu posso tracionar esse veículo, muda alguma coisa? Muda totalmente, né? Então, a resolução do CONTRAN ela é bem clara sobre isso, que é aquela resolução que vai falar de velocidade, né? E vai falar também dos reboques, semi-reboque. Quando você adquire um reboque, que seria uma carretinha na questão popular, aí vamos falar o popular. Você adquiriu lá uma carretinha, certo? Para transportar suas coisas lá, levar para a chácara. Aí eu pego a rodovia para ir para minha chácara, né? Lá vou andar aí 100, 200 quilômetros de rodovia com a carretinha, certo? Ah, eu olho lá, veículos leves, 120 km por hora. Veículos pesados, 90. Então eu posso com a carretinha andar 120? De jeito nenhum. Você vai ter que obedecer a mesma velocidade de caminhão, que seria 90 km por hora. Então ao passar no radar a 120 km por hora, automaticamente o equipamento ali, popularmente também, né, que a gente chama de radar, né, mas não é esse o nome, seria termo técnico diferente, instrumento metrológico, né? Então você passou no radar lá, ele vai registrar a multa na placa do reboque, por excesso de velocidade. Do reboque. Do reboque. Então a gente tem que ter uma placa para ele também. Tem que ter uma placa, muito bem lembrado, Carlos. Tem que ter uma placa, ele tem que ter um Renavan próprio, ele tem uma numeração de chassis própria, porque ele é um veículo que vai transitar na via pública e as características dele é diferente de um veículo de carro, mas ele é veículo. Então ele tem que ter toda a regulamentação, placa, Renavan, numeração de chassis, né? Você vai pagar o imposto anual dele, você vai licenciar ele todo ano, né? Você tem que andar com o documento lá, ou até mesmo o documento de papel, ou o documento seria hoje digital. Mas- Segue todas as normas de outro veículo E comum. quando a gente compra um carro, aí ele já tem lá um pré-cadastro na base, aí a gente vai, manda para o Detran a documentação e aí sai o emplacamento desse veículo. Então, você precisa mandar uma documentação originária para que alguém consiga. Exatamente. Muito bem lembrado. Olha só que interessante, né? Quando a gente fabrica um veículo desse, então, no término da fabricação dele, então a gente vai fazer a documentação dele, ou seja, ele vai passar a existir para o Detran. Como é que ele vai passar a existir para os órgãos? Vamos precisar fazer o documento, que é a nota fiscal dele. Essa nota fiscal, automaticamente, quando ela já é gerada, o Senatran de Brasília, né? Ele já cria
um cadastro lá com a numeração de chassis. Ele passa a existir agora como veículo, ele já tem um número de chassis, não é? É necessário que esse veículo vai andar na via pública, ele também seja o quê? Ele seja aferido por um órgão acreditado, que seria o Inmetro, né? Então aí vem o CAT e o CCT. O CAT seria a autorização, né, o certificado de autorização de trânsito, ou seja, aonde que esse órgão acreditado, que seria o Inmetro, ele está dizendo, olha, esse veículo aqui está autorizado a rodar na via pública porque ele obedece às normas de segurança para isso, tá? O CCT, que seria o Certificado de Capacitação de Trânsito. Então, o Inmetro está dizendo assim que esse veículo é capacitado a transportar tantos quilos de carga e andar na via pública, né? Então, com esses documentos, que seria a nota fiscal, que já está criada lá, o número de chassis dele lá no Senatran de Brasília, o CAT, o CCT, agora você passa o quê? Esse veículo passa a existir agora como veículo. Então, essa documentação é enviada, automaticamente vai se pagar as taxas de primeiro licenciamento, onde vai criar-se cria-se o RENAVAN dele, né? E então ele passa a existir agora como veículo, né? Está totalmente regularizado agora. Sabe que a gente teve um convidado aqui que explicou para a gente a diferença da placa, da mini placa. Se você tem um lugar que você só cabe a mini placa, você põe a mini placa, mas se na frente couber a placa normal, tem que pôr a placa normal. No veículo que você fabrica, se você tem que seguir um padrão para colocar a placa normal, ou você pode seguir o espaço para pôr uma mini placa? Não, ele segue o padrão normal. Tanto é que as placas dele saem sempre daquele tamanho padrão, que seria o mesmo tamanho dos veículos convencional. Então, o local de colocação ele tem que estar visível, né? A portaria do Inmetro, então, ela pede que esteja num local extremamente visível. A necessidade da luz de placa também, a gente coloca a iluminação de placa, né? Alguns tipos de reboque, por exemplo, não tem ele acaba ficando sem um espaço adequado da placa. Então, a gente tem que criar esse espaço, transformar um suporte onde ali especificamente da placa onde ela vai ser fixada. Fião, esses assuntos de placa, de carreta, de tamanho, sabe o que eu fico imaginando quando você falou um trailer de 10 metros aí? Eu nem estava preocupado muito com o tamanho dele, mas me pegou a questão de falar que ele é de churrasco, aí me deu fome. Churrasco, cozinha, trem bom. Aí eu fico olhando para isso aqui, ó. Hoje os lanchinhos tá caprichado, hein? A Von Vier caprichou. Ó, amigos, olha só, capricho, pão de queijo, lanche de método natural. Olha, hoje o Rafa vale a pena. superou. Vai lá conhecer Empório Von Vier, na rua 4, esquina da 15, lá, ó. Vai lá que você... Só coisa show. E hoje, Fião, o Milton veio de longe. Só para experimentar. Além dele comer as delícias do Rafa, depois ele vai se hospedar no Ked Plaza, hotel do tio Paulo. Vai receber ele e a esposa lá. E aí depois você vai deixar um feedback. Eu sou suspeito, porque lá tem um café da manhã que é uma delícia. Maravilha, hein? E assim, eu sou baseada... Sabe aquelas 5 estrelas do Google? O meu é baseado nas comidas. Se tem comida boa, é bom. Pode deixar que quando a gente entrega trailer no Brasil inteiro aí, né? Então, quando eu vier entregar algum trailer ou reboque aqui na região de Barretos, com certeza eu sei onde eu vou me hospedar já, né? E também vou indicar os clientes aí. Hotel Ked Plaza, na rua 14, vai lá, vai ver que é show de bola. Show de bola. Pode falar. Não, da categoria, uma coisa que eu achei que a maioria dos pitaqueiros não sabe, quando você anda com seu jet ski, vai pra praia, leva sua moto, a velocidade é 90 por hora, viu? É de caminhão, da via. Exatamente. Via, não é? Mas o povo acha que... Não, eu tô de carro só levando minha moto no jet ski, chega a bota. Não pode, tem que obedecer aí às normas de segurança. Como a gente falou, todas as leis de trânsito, elas são criadas dentro de um padrão. Tem uma curva ali, tem uma placa 40 km por hora naquela curva. Ela não está ali à toa, não é algo aleatório. Existem cálculos matemáticos entre raio de curvatura com base na bitola, na largura dos veículos e altura, e coeficiência de atrito mínima. Qual é a coeficiência de atrito mínima que eu preciso para fazer uma curva? Vamos supor lá, caiu areia, caiu óleo diesel.
acabou de garoar, aquilo está extremamente escorregadio, qual é a coeficiência mínima que eu posso, né? Então a gente calcula uma curva, mas aí mais ou menos uma coeficiência de 0,5. Então joga todos esses dados dentro dessa fórmula, automaticamente ele me dá a velocidade segura de curva. Então o cara que projetou aquela curva, engenheiro, vários engenheiros, não foi uma coisa aleatória. E os veículos que a gente fabrica, eles têm que se encaixar dentro desse padrão. Então não é somente a gente chegar lá e fazer de qualquer largura, qualquer tamanho, qualquer peso. Existem todas essas normas que a gente tem que observar, a gente tem que olhar para essas normas. O Rodrigão, ele anda com um carrinho e uma motinha puxando, ele tá preocupado com isso. Mas eu tenho lá uma Dodge Ram 3500 e eu carrego 2 motos e depois eu tenho mais um com um jet ski, que eu gosto de levar tudo junto. Aí, para eu transportar tudo isso, muda a minha categoria de CNH? Não muda não, gente. Olha, a legislação de trânsito aí hoje, né? Nós temos aí categoria B aí, né, no transporte de reboques ou semi-reboques aí. Hoje nós temos aí até 6.000 quilos hoje, né? Então hoje alguém que tem uma categoria B de bola hoje pode arrastar um reboque aí de 6.000 quilos, né? E se passar de 6.000, o Rodrigão decidiu ir na minha moto. Não tem em cima do azedor. Aí vai dar um pouquinho de excesso de peso, né? Mas provavelmente os fiscalizadores aí vão te brecar em algum lugar da rodovia. Tá, então vamos mais. Que mais que você fala? Uma coisa que eu acho legal que nos bastidores explicou é a importância de fazer esses semi-reboque em lugar especializado. Porque você vê por aí, de vez em quando, os semi-reboque, você está andando atrás, ele está balangando, está chimando e está quicando. Exatamente. Isso é falta de projeto, alguma coisa? Falta de projeto. O risco que esses veículos têm de entrar em ressonância é muito grande, a gente chama de ressonância. É quando o fabricante não observou algumas normas técnicas, por exemplo, existe um cálculo matemático em que eu vou pegar a distância da lança até o centro desse trailer, vou multiplicar pelo peso da bola e vou dividir pelo peso das rodas. Vamos lá que deu 2 centímetros. Eu vou, do centro da roda, eu vou puxar 2 centímetros para trás esse eixo. Para quê? Para dar totalmente o balanço, a distribuição de peso exata nas rodas e lá na bola. Lembrando que naquela bola ali, pessoal, só pode ir 80 quilos de peso no máximo. Sim. Agora, a tração é 2,5 toneladas, ou seja, o engate ele é projetado para suportar 2,5 toneladas. Então, se eu engatar um carro aqui e um outro, no sentido oposto, os 2 carros vão fazer força, quando chegar ultrapassar 2,5 toneladas, o engate quebra. Então a explicação assim, 2,5 toneladas empurrando e 80 quilos fazendo força para baixo. Exatamente, então é o apoio, porque mais de 80 quilos vai danificar o engate do seu carro. O seu carro vai acabar quebrando o engate que está parafusado na longarina do seu veículo. Então, quando a gente faz cálculos matemáticos, são isso. É distância multiplicada pelo peso da bola, que é 80 kg, dividido pelas rodas. Nisso, vai me dar uma metragem. Vamos lá, que deu 20 milímetros. Eu vou puxar o eixo para trás 20 milímetros. Significa que vai ficar 80 kg de peso na bola e 250 kg de peso em cada roda. Obedecendo essa norma, você tem o equilíbrio do veículo quando ele está em velocidade, não é? Agora, vamos supor que o cara fez lá no serralheiro ali que não tem esse conhecimento. O serralheiro, eu dou conta de fazer. E aí eu vou fazer esse veículo lá, né? E só que ele não tem esse conhecimento, ele pode deixar esse eixo fora ou seja, um pouco mais para frente. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter um pouco de excesso de peso na traseira, e esse excesso de peso na traseira vai causar uma ressonância. Que é aquele ficar balançando. Exatamente, ele vai ficar balançando, e aí o condutor do veículo vai sentir o veículo fazendo esse movimento, vai tentar corrigir no volante. E nesse momento que ele tenta corrigir, em vez de ele melhorar a situação, ele piora. Porque quanto mais eu tento corrigir, mais eu causo ressonância. Então a técnica correta de você, se acontecer algum dia de você estar dirigindo um reboque e ele entrar em ressonância, não é tentar corrigir, mas sim desacelerar o veículo o mais rápido que você puder. Ou seja, tira o pé do acelerador, reduz uma marcha, vai eliminando a velocidade, que essa velocidade automaticamente vai eliminando aquela ressonância lá atrás. E aí então você encosta, e aí então é necessário você descobrir a causa. Geralmente a causa
Às vezes não é nem do problema do reboque, é às vezes o condutor, na hora de carregar a carga no reboque, deixou peso demais lá na traseira. Isso que eu ia te perguntar. Eu vi que você fabrica aqueles trailers já prontos com mobiliário ali para fazer venda de espeto, churrasco. Então lá dentro já existe um mobiliário que vai pronto. Exatamente. Quando você monta isso, você tem que fazer então todo esse dimensionamento Exatamente. da carga que fica para um lado, da carga que fica para o outro, para que isso não aconteça. Não aconteça. Por exemplo, tem cliente que fala assim, ó, eu quero as geladeiras e a expositora tudo aqui na traseira. Ou seja, eu terei muito mais peso lá atrás. Então, se ele é projetado dessa forma, a gente tenta negociar com o cliente para distribuir melhor esse. Então a gente vai para o papel, a caneta, vai para o design novamente, tentando adequar a necessidade do cliente, mas sem ultrapassar essa norma de segurança, para não ficar peso demais lá na traseira. Bem lembrado isso aí. Eu achei que o cara chegasse e falasse assim, eu quero esse projeto com a geladeira aqui, então não. Então você tem ali, além da expertise em fabricar, você ainda tem essa parte técnica de orientar Somos obrigados a orientar o cliente e garantir que ele saia dali orientado com segurança, não simplesmente só pensar no lucro, no dinheiro, mas aí é uma coisa bem séria isso, ainda mais a gente conhece toda essa carga legislativa, a gente sabe que não é uma coisa qualquer, que a gente está brincando, né? Então não se pode brincar com isso, então são coisas sérias, que a gente não pode pensar só no lucro. É melhor não fazer do que fazer e causar um acidente grave, né? Então me fala o que mais que você fabrica. Bom, trailers, né? Categoria trailer, as carretinhas de carga, 2 eixos, um eixo só para 500 quilos, 750 quilos, 1.000 quilos de carga. Essa carretinha ela pode ser baú, ela pode ser baú fechado, pode ser carroceria aberta, né? Para comercialização de churrasco, lanche, e outras variedades. Açaí, por exemplo, o pessoal me pede bastante trailer de açaí, né? A gente fala trailer, mas na verdade estamos falando de reboques, né? Mas é que é o popular, que as pessoas conhecem só como trailer, mas não há nenhum problema a gente falar trailer, né? Mas tecnicamente sabemos que são reboques. E essa questão agora me surgiu de uma situação que eu vejo no exterior, muito comum hoje entre os adolescentes. Eles têm alugado ônibus, tem empresas que se especializaram, antes era limusine, agora eles contratam um ônibus, esse ônibus ele tem uma boate lá dentro, uma discoteca. Sim. E eles vão fazer festas de aniversário andando pelas cidades lá dentro desse ônibus. Esses veículos que você produz, eles são estritamente para carga, eles não podem carregar pessoa ou animal, essas coisas. Exatamente, bem lembrado, cara. Existem as categorias passageiro, carga ou misto, né? Então, por isso que é definido. Quando o meu cliente me pede uma carretinha, então eu vou definir, é para carga, né? Quando ele me pede um trailer para camp, ele não vai entrar nem em categoria passageiro, ou seja, ele não é para transporte passageiro e nem de carga, e sim camp, né? E, então, é bem lembrado que a documentação ela tem essa diferença, né? Na hora de emitir uma documentação, principalmente quem vai fiscalizar numa rodovia, por exemplo, ele vai observar esses itens, né? E trailer para cavalo, já fez? Hoje nós temos já, né, a regularização para carga viva, né, chamada de carga viva. E aí quando a gente fabrica um trailer desse, que é para cavalo, ele já sai lá na categoria carga viva, né, transporte de carga viva. Já sai na documentação dele, específico para isso. E aí ele obedece também as mesmas normas de segurança, como um veículo qualquer que vai andar na via pública, tem que garantir toda a segurança, né? E tem que obedecer capacidade de peso, dimensão, todos esses itens têm que ser obedecidos na via pública, né? Simplesmente fazer uma carretinha para carregar o cavalo e qualquer tamanho, qualquer peso, e aí as normas de segurança são jogadas no lixo aí, né? Viu? Não é só lá no Canadá que tem esse ônibus, não. Aqui nós tem a carreta furacão. Muito mais lá. Exatamente. Ele falou da carreta furacão e falou que se eu for trabalhar nela, eu vou ser o fofão. A gente aqui na região que a gente está, aqui bem no norte do estado, né, região de Barretos, Ribeirão Preto, Rio Preto,
é muito comum o transporte de animais, né, de carga viva. E geralmente a gente vê uns trailers gigantes aí, com 2, 4 cavalos lá dentro. A gente olha, fica até parecendo um ônibus bonito, Exatamente. né? Esses, quando você fabrica, a questão de travas, questão de porta, de acomodamento do animal lá dentro, tudo isso tem especificação que você tem que seguir. Tem, exatamente, né? A questão do assoalho, por exemplo, né? Imagine você colocar qualquer assoalho ali. Então o animal é pesado, pesa 400 até 500 quilos um cavalo. Ele pisa ali, o assoalho quebra e a pata dele afunda para dentro, né? Tem toda uma especificação técnica ali, disso que garanta a segurança do animal ali dentro, né? Não é simplesmente fazer algo. Já teve cliente de chegar lá e falar: porque eu tô com pouca grana, tal, eu queria fazer uma carretinha para cavalo, mas ela tem que ser simples. Você pode colocar qualquer madeira, pode isso. Eu falei, não é assim que funciona. Aí vai ver o cavalinho que vai por lá, vale mais que o reboque e a caminhonete tá levando. Pior que sim, o cavalo está avaliado em 80 mil, bem mais caro do que o reboque. Então, Cara, impressionante. E eu quero comprar uma para mim, gordo, calorento, eu quero pôr ar-condicionado. Tem jeito de pôr? Tem, claro que tem. Na verdade, assim, existe a parte mecânica, chassis, tudo, que obedece normas, estrutural, e existem os acessórios. Desde que esses acessórios não interfiram na área de segurança, eles podem ser acoplados com toda certeza no veículo. Ar-condicionado. Para esses de transporte animal, a circulação de ar que você tem que fazer também tem que existir para ele ficar lá dentro. Exatamente. Com uma janelinha. Na verdade, assim, né? Como a gente trabalha já trabalha bastante, né, os pedidos da gente são reboques menores para cavalo, ele não é totalmente fechado. Então, os madeiramentos, existe um espaço entre uma madeira e outra, realmente já para poder ventilar. Entre o teto e as paredes laterais também tem mais um espaço, onde o animal ele tem ali uma ventilação ótima ali, né? Só que protege ele do sol e da chuva, porque a frente é tampada, né? Então ele protege o animal das intempéries climáticas. Tá? Eu quero fazer para mim um escritório móvel do Pitacos de Trânsito, sabe? Muito eu quero montar um bem, que estúdio legal. para a gente rodar o Se Brasil. você não pode vir até aqui Eu no vou podcast, o podcast vai até você. Se eu quiser beleza. fazer um desse, existe? Existe, com certeza. Você já fez algum que é de, vamos falar assim, de trabalho, que não seja para carga? Já. Barbearia. Móvel. 6 metros de comprimento por 2,20 metros de largura, com um espaço interno de altura 2,20 metros internamente, 2 eixos, capacidade de 1.500 kg de carga, né? Ou de PBT total. Só que dentro nós fizemos uma barbearia, né? Para quem entrar no nosso Instagram, vai ver lá a barbearia do Mário, viu? O Mário, um excelente barbeiro. E ele resolveu fazer uma barbearia móvel. E aí é onde ele vai nos eventos e tal. Em termos de alocação dos móveis, né, eu vi lá, trailers fantásticos de food truck que você fez. Os móveis têm que ser bem travados, porque eu vou levar ele para um lado para o outro. Tem que ter todo o projeto de... Exatamente, tem todo um projeto de travamento, né? Eles são parafusados, travados, porque quando você freia o veículo, você tem uma força inercial. Então o veículo está parando, né? Mas o que está dentro, solto, não quer parar, quer continuar na mesma velocidade, no mesmo sentido. Então é necessário que seja tudo fixado, que suporte frenagem, curvas, né? Porque se soltar, isso é complicado. Eu vou pedir aqui para Mary Kate patrocinar. Você já fez algum todo rosa para aquele pessoal? Eles vão de carrinho vender cosmético, vai de trailer, velho. Sim. A gente fabricou um trailer que está no Rio de Janeiro. Que lugar lá mesmo? É Cabo Frio, uma coisa assim. Acho que é isso. A gente fez um trailer todo rosa, né? Ele foi todo feito mesmo já nas cores, no design, tudo já para uma mulher trabalhar, né? Todo rosa. Então a gente personaliza de acordo com a necessidade do cliente. Como eu disse, a personalização ela tem um limite, né? Eu não posso extrapolar esse limite, principalmente quando falo em segurança. Esses veículos precisam ter macaco, step, triângulo, esses equipamentos de segurança, não? Sim, necessita de step. Geralmente, né,
quando você está acoplado a um veículo, ele só vai andar acoplado a um veículo, né? Então é óbvio que você pode usar o mesmo equipamento do veículo, do carro que está tracionando lá, né? Agora o step, é aro diferente, você tem um step ali que é necessário. Aquele step carriolinha assim? Geralmente a gente faz ali com as carretinhas, por exemplo, eu sempre coloco o suporte step na frente, em cima da lança. Esteticamente fica bonito até, né? E fica bem seguro ali o step, né? Mas tem essa necessidade. Quando a gente fala de segurança, a gente fala muito de segurança. Quando os veículos são projetados hoje, eles têm que ser projetados com toda a segurança. Área deformável na frente, área deformável na traseira. Então, por exemplo, uma colisão aí a 50 km por hora tem uma capacidade de deformar 70 centímetros de lata de um veículo. Essa deformação, ela é proposital, porque no veículo ele é criado vários pequenos pontos de indução. O que são pontos de indução? Se eu tentar dobrar uma placa rígida, ela vai entortar num certo ponto. Pum, entortou no meio. Né? Ponto de indução é ali. Mas quando eu crio vários e eu pressiono ela não vai entortar só ali, ela vai entortar em vários lugares. Uma sanfona. E esse virar uma sanfona, muito bem colocada aí a sua técnica de ensino aí, essa sanfona, ela funciona como se fosse um amortecedor. Eu já vi que nem tem carro da GM que você não pode pôr o protetor de cárter, porque no impacto do carro, a tendência do motor ele tem que cair no chão para ele não te machucar. Isso começou na Fórmula 1, né, pessoal? Eu gosto muito dessa área, eu sou suspeito, sou apaixonado por isso, né? Mas lá na Fórmula 1 já se pensava nisso, né? Quando um veículo de Fórmula 1 ele colide, você percebe que ele desmonta. Sim. Chega um ponto que só tem o cockpit arrastando. Qual é o benefício de ele soltar as peças? Peso, ficando para trás. Peso, menos força cinética de impacto. Então, na verdade, o veículo ele não é projetado diferentemente disso. O veículo, quando ele colide, ele começa a deformar. Chega um ponto em que os calços de motor se quebram e o motor se rompe e ele é deslocado por baixo. Nesse momento eu perco todo esse peso, já eliminou energia cinética. Automaticamente as longarinas também são feitas para deformar, a caixa de direção é feita para romper a barra. Nesse momento, quem está dentro do veículo está sofrendo desaceleração. Automaticamente o cinto, nesse momento, começa a segurar, né? O airbag explode. Quando eu colidir com o airbag, quando ele explode, ele abre alguns buracos laterais, para quando eu colidir contra o airbag, esse ar sair. Senão seria como bater a cara num pneu cheio, né? E automaticamente a direção rompeu-se, a barra de direção, a direção afunda para dentro junto com o airbag, amortecendo o meu impacto contra o volante. Então, automaticamente, esses projetos de segurança, hoje, eles garantem que numa colisão, você tenha quase 100% de chance de sair vivo de uma colisão. E aí vem os reboques, eles não têm área deformável. E aí que nós vamos esclarecer isso agora. Se eu tenho as áreas deformáveis de um veículo, elas me ajudam na hora do impacto, né, toda essa questão de encolhimento, né? A parte ali da frente do veículo a gente chama de um anti-chama. Então ele é feito para deformar até ali. Dali para frente eu tenho a estrutura que é rígida, que é feita para suportar, não é? Quando eu estou com um engate, um veículo com reboque atrás, é legal você ter noção que ele tem que respeitar esses limites de velocidade, porque num acidente esse reboque ele vai se utilizar da área deformável do veículo, porque ele não tem. Então, quando o veículo bater, toda a traseira e dianteira entra em deformação, porque ele está esmagando, aqui está esmagando, então automaticamente essas áreas deformáveis vão beneficiar o reboque atrás. É por isso que ele não pode ter excesso de peso, por isso que ele não pode ser grande demais, não pode ser pesado demais, porque tudo isso na hora de um acidente as áreas deformáveis não vão dar conta de segurar todo esse impacto. Então pode ser que aqueles veículos, igual a gente falou do Corolla, que não tem capacidade de tração, é porque ele não tem essa capacidade de dissipação de força para aguentar uma colisão. Sim,
até mesmo por questão estrutural, por questão de construção, barateamento da construção, tornar uma construção mais leve, um veículo mais leve, com menos gasto de combustível. Então os fabricantes vão adequando isso tudo, os órgãos vão testando isso, vão entendendo que isso é seguro, e automaticamente você tem a liberação para andar na via pública aí, né? Legalmente. Não é frescura. O cara também quer comprar um Corolla e andar com reboque. Aquele cara ficou bravo naquele vídeo, ele estava muito bravo. Muito bravo. É a mesma coisa de um caminhão, por exemplo. Você pega aí um caminhão aí de 42 toneladas peso bruto total, com 3 eixos lá no reboque, mais 2 eixos tração, né? E mais um eixo tá na frente. Tá. O peso bruto daquilo ali é muito grande. E um veículo daquele ali a 80 km por hora tem milhões e milhões de megajoule de energia acumulada nele. E quando ele sofre um acidente, ele não tem área deformável. Mas hoje já se pensou, né, no rompimento do cockpit, que é a cabine, e a cabine ser projetada. Então, na colisão que acontece, estoura todo aquele suporte, essa cabine tem a chance muito grande de projeção, né, e o condutor que está dentro com o cinto acaba não ficando no meio de todo aquele monte de tonelada de carga, e madeira e ferro, né, para não ter risco de ser espremido. Já os projetos antigos, caminhões antigos, não tinham isso. Hoje você conta com o lançamento aí do cockpit, né? Sabe o que eu imaginei aqui? Sabe aquele cara que está pilotando um caça? Aí ele vê que vai cair, ele se auto-ejeta, ele é lançado assim. Eu fiquei imaginando um caminhão na rodovia, vindo o outro, vindo de frente assim, ele aperta um botão, a cadeira dele... Vai voar, né? Abandona o avião, aí é verdade. Cai de paraquedas, aí cai no rio, morre afogado. Cai no rio cheio de crocodilo. Ai, meu Deus. Qual que é a vantagem para quem escolhe contratar a Melo e Torres para fazer um veículo sob medida? Por que alguém escolhe mandar fazer e não comprar um que já está pronto aí? Aquela questão da necessidade, muitas vezes, de adequação do que eu preciso. Eu preciso transportar alguma coisa, ou preciso entrar no segmento de trabalho, só que eu preciso adequar necessidades. Aquele veículo pronto, ele já não tem mais como fazer essa adequação. Então a gente faz essa adequação, né? Bem lembrado que a gente não pode passar por cima desses projetos mecânicos, dessas normas importantíssimas, e a gente consegue adequar o mais próximo possível do que o cliente pede. Essa é uma vantagem que ele tem de fazer com a gente, que a gente consegue fazer essa adequação. É uma personalização especializada. Exatamente. É o móvel planejado dos veículos. Você compra a cozinha para minha casa, minha mulher me xinga até hoje que não cabe, sobe espaço aqui, sobe espaço ali, é igual o pronto, né? Você vai comprar para montar um food truck, não cabe a geladeira, você tem que pôr no meio. Exatamente, né? É importantíssimo essa adequação. Essa adequação é muito importante. Eu quero saber se você tem uma história engraçada de algum processo, alguma coisa que aconteceu no processo, quando você começou, o bujão explodiu, alguma coisa engraçada de quando você começou até hoje. Engraçado, bom, a gente fala às vezes milagre, não é engraçado para você, às vezes é só para mim. A gente fala um milagre, mas não pode falar o nome do santo que fez um milagre, né? Tá bom. Mas eu tive um cliente que era muito engraçado. É o maníaco da prateleira. Então, assim, é uma situação muito engraçada essa, porque você viu o quanto o cara tem, né? Ele tem, para não falar uma necessidade de fetiche de tanta prateleira desse jeito, cara. E uma dúvida, por exemplo, eu chego lá com um projeto, e aí eu me deparo com uma situação dessa e falo, puta, eu medi errado, fiz uma situação aqui errada. A maioria das situações, elas são corrigíveis ou tem algumas que você não consegue? Algumas é incorrigível, porque quando você tem que mexer na estrutura do veículo, acaba sendo incorrigível. Mas algumas, elas podem ser corrigidas porque elas não atrapalham nada na estrutura do veículo. Então, hoje em dia, né, a gente precisa muito de atender essa necessidade do cliente. Então, a gente acaba fazendo isso, né? A gente acaba fazendo toda essa adequação novamente. Às vezes o projeto está pronto, aí vem novas ideias, quer mudar um monte de coisa, tal. Tudo isso gera custo. A gente chega para o cliente e fala, só que vai ter que gerar um custo porque estava tudo pronto, fazer diferente agora, né? Aí complica.
mas a gente faz. A gente procura sempre agradar o cliente aí nessa parte, né? Eu tenho uma ideia boa para você. Ah, Aqui em Barretos, aqui na região, tem muito pet shop. ah, Além dos trailers, dos cavalos, aquelas coisas que a gente já falou, que é uma área que aqui consome muito esse tipo de transporte, mas tem uns pet shop. Aqui a gente pega e liga lá no pet shop para buscar o cachorro em casa, para levar para dar banho, para tosar, diferente de cidade grande, igual São Paulo, que você acaba não tendo tanta mobilidade, igual tem no interior. Tem um trailer que eu posso colocar 10 cachorrinhos lá, tipo umas gaiolinhas, e sair buscando a cidade inteira e levar. Eu vou fazer um projeto desse para alugar para essas sim, pet shops. pode. Não há nenhuma proibição de legislação contra isso. Desde que o animal esteja dentro da caixa apropriada para transporte de veículos, né? Que é aquela gaiolinha onde ele vai dentro, né? E esse veículo seja fechado de forma a manter essa segurança, não existe nenhuma legislação contra. Já existe hoje trailer na categoria pet shop. Tem? Inclusive, sim, a gente recentemente recebeu o pedido de um desses. Por exemplo, tem um parque lá em São Paulo e ele é muito grande, então o pessoal leva os cachorros para passear no parque, brincar, então o animal se suja todo. Quando sai dentro do carro, em vez de colocar o bichinho todo sujo, que ficou brincando na terra, tudo dentro do carro, lá na saída já do parque tem um trailer pet shop, banho e tosa. Então ele passa ali já pede para dar um banho no cachorro e já leva o cachorro limpinho para casa. Porque na verdade ali teria que ser o trailer, porque não tem como você construir uma construção física no parque, não pode. Então aí entra o trailer, né? O reboque ali que você coloca ali na categoria pet shop. Ideia fantástica do cara, hein? O lava-jato de cachorro. O cachorro entra aqui, vem os jatos e as espumas. Lava os pezinhos, Sai lava do tudo. limpinho lá do outro lado. Por incrível que pareça, tem esse projeto. Lá em São Paulo tem alguns parques já que colocam esse trailer ali em frente ao parque, que não tem construção nenhuma ali, é só via pública e tal. Ele pega a licença na prefeitura para poder trabalhar, né? Aquele espaço ali fica sendo dele trabalhar, então ele encosta ali e fui dar banho nos cachorros, que é os trailer pet shop. Pô, esse é legal, esse do pet shop eu gostei. Bem bolado, hein? A Ó. barbearia também, né? Você vê que a gente fez a barbearia, então a barbearia é móvel, né? Então às vezes você não vai até o barbeiro vai até você. Hoje, né? O barbeiro, tomara que não seja barbeiro, né? Só na hora de cortar o cabelo. E também uma outra coisa que a gente já fabricou é o trailer da categoria mercado. Existe um condomínio lá perto de casa de muitos prédios, né? São muitos prédios, são condomínio. E mercado, açougue, tudo é longe. Então o cara tem que tirar o carro do estacionamento e até ir lá no mercado e tal. O que o cara teve ideia? Um dos moradores teve a ideia de montar o trailer mercado. 6 metros de comprimento, 2,20 de largura, extremamente grande, com vitrine, tudo. A gente que montou, ele colocou lá na frente, então aquela coisinha, 10 horas da noite, você queria fazer um macarrão com sardinha lá para matar aquela fome que dá à noite às vezes, né? E não tem nada, você fala, caramba, vou ter que tirar o carro da garagem, lá não sei aonde, a vez tá tudo fechado, corre ali no mercadinho que está em frente o condomínio, que seria um trailer, né? E ali ele tem acesso a pequenas coisas, como um pacotinho de arroz que acabou de última hora, uma lata de sardinha, uma lata de óleo, um refrigerante e tal. Ô Rafa, vamos montar um trailer da Von Vier para levar as delícias para outros lugares. Nós vamos montar o trailer Pitacos e aí nós vamos ter um compartimento da Von Vier. Você grava e eu fico comendo. Não pode ser o contrário, não? A polícia militar hoje, por exemplo, ela utiliza trailer, né? As bases móveis hoje já são as Sprinter agora, né? Mas antigamente não eram as Sprinter, sim trailer. As bases, né? Então ficava ali aquela base móvel, encostava ali, base de atendimento da polícia militar ali, atendendo o pessoal ali, ocorrência, policiamento de apoio e tal, tudo ali. E era um trailer. Antes né? do Rodrigão te pedir o pitaco, aqui em Barretos, o Hospital de Amor, o Hospital do Câncer, ele tem umas carretas de prevenção que roda o Brasil inteiro. E é uma carretona, aquela fechada e tal, só que lá dentro é tudo fabricado para que sejam feitos diagnósticos.
Se eu tiver uma carreta e quiser levar lá para você fazer o interior, ajustar isso aqui, você faz também? Faz, dependendo da categoria que você queira operar, por exemplo, a gente consegue fazer essa transformação. A gente só não vai mexer na parte estrutural, que seria chassis, roda, quinta-roda, isso aí não pode. Mas a gente faz toda uma adequação interna, né? Escadaria para subir, né? Modificação de porta para ficar portas para abrir de forma diferente, né? Para que você vai ter um ar condicionado lá dentro. Então não pode ser aquela porta que abre e fica aberta, né? Tem que ser portas que você abre e fecha ao entrar. Muito legal. Muito bom. Tá querendo montar uma carreta do Pitaco? Não, tô querendo montar uma carreta furacão com ar. Pode. Isso vai ganhar. Seria uma ideia excelente. São vários segmentos aí que hoje a gente trabalha. É bom que quem está nos ouvindo aí começa a ter várias ideias empreendedoras aí agora, né? Chaveiro, por exemplo. Hoje você tem categoria chaveiro, trailer. Hoje você tem categoria mercadinho, barbearia, móveis. Você tem, salão de beleza, né? Pessoal que faz unha, sobrancelha, tal, toda aquela parte estética pode também se utilizar de um trailer móvel, por exemplo, né? A pessoa quer atender numa certa região, só que ali os imóveis são difíceis de achar e tal, mas ela quer atender aquela região, ela pode fazer um trailer, né? Nessa categoria hoje. Necessidade gera oportunidade. Exatamente. A parte legislativa, como a gente falou, está todo o chassi, está tudo obedecendo a regulamentação direitinho, como um veículo pode andar na via pública, ele tem o CAT, o CCT, o ATPV, não é? Está emplacado, tem numeração de chassis, né? Está regulamentado perante a norma brasileira. Então ele pode automaticamente ele vai necessitar aí de uma licença da prefeitura para operar. Dependendo, se for alimento, tem que fazer um cursinho de alimento e tal, aquela coisa de manipulação, limpeza. Se for estética, também obedece às normas também de higiene, beleza, né? Tudo tem que ter uma regulamentação. Muito bom. Milton, aqui a gente tem uma tradição, todo convidado que vem deixa seu pitaco para os pitaqueiros que estão assistindo. Deixa sua mensagem para os nossos pitaqueiros aqui. Mensagem? Olha que legal, né? A gente que trabalhou bastante tempo na área da educação, que educou centenas e centenas de pessoas aí em várias áreas, como instrutores de trânsito, né? Eu trabalhei muito tempo aí na área de formando instrutores, examinadores, né? Então a gente formava esse pessoal. E uma das coisas assim que eu reparei é que o trânsito ele tem muito a ver com a personalidade das pessoas, né, cara? Ou seja, né? Se eu tenho um perfil mais equilibrado, minha direção é equilibrada. Se eu tenho um perfil mais agressivo, então se perceba que a minha direção ela é um pouco agressiva, né? Aquela direção meio impulsiva. Então, assim, essa questão da nossa personalidade, ela reflete muito nessa questão trânsito, né? Então, hoje, se a gente quiser ter um trânsito melhor, eu acho que não é só pensar em normas, punições, mas a questão da educação. Quanto mais a gente melhorar a educação das pessoas, a personalidade delas, melhor elas vão se comportar no trânsito. Porque o veículo é uma extensão do ser, né? A gente fez trabalho na faculdade, eu me lembro que até no meu trabalho acadêmico lá, eu citei vários autores que falam sobre o veículo ser uma extensão do ser, né? E essa extensão do ser significa que eu estou projetando minha personalidade, aquilo que eu sou, eu estou projetando na direção, minhas ações, minhas atitudes, tudo que eu estou fazendo ali tem a ver com o que eu sou. Geralmente, às vezes eu fico observando as pessoas dirigir, e quando eu observo elas dirigir, eu consigo mapear parte do perfil psicológico dela através das atitudes no volante, porque é uma projeção, não é? Então, quanto melhores seres humanos nós produzirmos, com mais educação, mais consciência humana, mais trânsito seguro que nós teremos, né? Menos punição, menos morte, e assim sucessivamente, né? Não sei se essa mensagem ela cabe aí bem
Foi tão boa que eu mudei o ditado. Agora não é mais diga-me com quem andas que te direi quem és. É diga-me como diriges e te direi como és. Como és? Me fala como você dirige que eu direi quem você é. Não é verdade? Muito bom. Eu acho muito interessante isso. Eu usei essa técnica bastante né, eu fui gerente de uma empresa de ônibus também há uns anos atrás, né? E uma das coisas assim que eu aprendi quando a gente estava fazendo o teste dos motoristas lá para fazer a admissão, eu observava muito essa questão da atitude no volante, né? Então, assim, seres humanos mais equilibrados, direção mais equilibrada, menos risco, ele se arrisca menos, né? Quanto mais agressivo, mais personalidade agressiva eu tenho, mais impossível, mais rápido eu vou sofrer acidente, ou seja, eu tenho mais proporção. Percival, andou mais de 1.000 quilômetros, quase 1.000 para vir aqui de volta. Você fala Percival, eu falei, pô, será que eu tô falando errado até agora o nome do convidado? Percival, é o grande apelido da faculdade. 1.000 quilômetros para vir aqui dar honra. Na verdade, olhando lá no ondômetro do meu veículo, eu andei 1.700 quilômetros nesses últimos 2 dias. É que eu aproveitei que catei ele num atalho. No meio do caminho. Foi uma jogada aí que o Carlos me pegou, quebra um atalho e vem pra cá. Ele fica postando as coisas no Instagram, aí ele postou, tô indo pra tal lugar. Eu falei, agora na volta eu te pego. Na volta ele pegou, a volta de Brasília. Tá né? vendo como que o Instagram é importante? Aproveita e deixa aí os contatos para quem quer construir, te achar. Exatamente, olha aí pessoal, quem quiser nos contratar aí para fabricação de trailers e carretinha, nosso Instagram é Melo e Torres, tá? Lembrando que o Melo é com 2 L, que às vezes o pessoal digita lá Melo e Torres, se tiver um L só, acaba aparecendo outras coisas. Melo e Torres aí, nosso telefone aí é o prefixo 11, que é São Paulo, né? 98201-7274, tá bom? Venha fazer o seu orçamento aí, venha ser empreendedor, venha mudar a sua vida aí, né? Tudo começa de um pequeno passo. Lembrando, Pitaqueiro, que todos esses contatos vão estar aqui na descrição do vídeo. Se você tiver alguma dúvida e quiser perguntar para o Milton, marca aqui, deixa aqui nos comentários que a gente vai encaminhar para ele. Ele vai responder para a gente. Se você for inscrito no canal, eu passo a resposta. Se não for inscrito, eu apago. Rodou. Tem que ser inscrito para receber a resposta. É verdade. E, pessoal, eu duvido que alguém vai ter uma ideia diferente que ele nunca olhou lá. Se você tiver, ele falou para mim que vai dar um desconto na fabricação do trailer se for um trailer inédito. Exatamente. Muito bem lembrado. Lembrando também, né, Carlos, que achei muito interessante o nosso bate-papo, porque não é simplesmente só um reboque, mas você viu que tem toda uma legislação, tem toda uma norma de segurança a ser obedecida. Não é simplesmente pedir para o serralheiro que fica ali na esquina, coitado, fazer. O cara faz de boa vontade, porque o bicho serralheiro, ele é bicho terrível. Ele vai fazer. Só que assim, alguns saberes têm que ser colocados em prática aí para segurança na via pública. E tem mais uma coisa que eu acho importantíssimo dizer, que você falou para nós, todos os projetos aqui, todos não, né? Alguns de vários, mas de vários que você citou, você não está entregando um veículo, às vezes está entregando um sonho, né? Exatamente. Então, além de tudo, é a entrega de um sonho. A pessoa está construindo um empreendimento que ele quer subir de vida, quer mudar. Então, quando você entrega uma barbearia, quando você entrega um negócio de churrasco, de então, lanche, a responsabilidade não é só a segurança, tudo, é você entregar para a pessoa que ela realmente... Sonho, parte do sonho, você vai fazer parte. Na verdade, o Carlos falou que a gente andou 1.600 quilômetros que tem aqui, né? A gente foi para Brasília fazer a entrega de um trailerzinho, né? E a mulher lá, ela trabalha com essa questão de brinquedos de criança, de aluguel de criança, então, para ser transportada nesse reboque aí. E no meio da semana, ela vai deixar ele todo aberto. Eu fiz as escadas, fiz as plataformas, adequei para ela, e ela vai transformar ele numa lojinha durante a semana. Então, a semana vai ser uma lojinha, no fim de semana vai transportar todos os brinquedos que são alugados. E quando a gente chegou, ela se emocionou. Ela se emocionou quando a gente chegou e ela assim olhou e falou: nossa, você não sabe o quanto que a gente está lutando para esse sonho acontecer. E é interessante
que você vê a emoção no olho da pessoa e você fala, pô, eu estou participando disso, é eu que estou ajudando essa pessoa a chegar no sonho dela. E isso, às vezes, cara, a gente se emociona, é que a gente é homem, não pode chorar, né? Então é complicado. Mas que homem chora para dentro, né, cara? Aí você dá aquela chorada para dentro. Mas é muito emocionante você ver uma pessoa realizando um sonho hoje. Então as pessoas choram, as pessoas, nossa, ficam muito contentes quando elas podem ser dona agora do seu próprio empreendimento, começar uma vida de empreendedora dali para frente. Você fez parte disso, cara. Você trabalhou para isso, você deu o seu melhor ali. Isso não tem preço que pague. E Muito é isso bom. que motiva a gente a continuar trabalhando. Brigadão de novo de vir aqui e trazer todos esses ensinamentos. Pitaqueiro, se você quer entender como que se faz, como que regula, reboque, semi-reboque, trailer, qualquer coisa que monta e desmonta aí, você pega esse vídeo, se você está vendo aqui no final, ele pulou alguma parte, volta lá, assiste o episódio inteiro e depois comenta aqui qual que foi a parte mais legal, a parte mais interessante que você achou. E que episódio, hein? Merece você curtir, compartilhar, ativa o sininho, que né, o diretor fala lá. E até a próxima. Até a próxima. Eu que agradeço, viu, Carlos, estar aqui hoje. Um grande prazer. Uma honra para mim estar aqui hoje. Muito obrigado. Abraço.